Glória a Deus, boa noite. Até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos no nosso culto de oração. Nós temos o privilégio de poder compartilhar a palavra de Deus e ver as coisas acontecendo, né? A gente sabe que a palavra de Deus ela não volta vazia, ela se cumpre. E eu louvo a Deus porque você está em casa aí hoje assistindo, no carro, no trabalho. De repente você está em outro país, aí já é bom dia, já é boa tarde, né? Mas para a gente aqui no Brasil, à noite, então que você possa colocar em prática essa palavra de Deus. E se você puder nesse momento aí, compartilha com algum amigo esse link, manda para alguma pessoa que está precisando de oração, que quer ouvir uma palavra, que precisa ouvir uma palavra, para que a gente possa compartilhar nessa noite, amém? Eu vou fazer uma oração. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo, te agradecemos por tua presença em nosso meio, porque é o que faz diferença nas nossas vidas. A tua palavra diz: sem mim nada podeis fazer. E nós dependemos de Ti em tudo, em todo o tempo, em tudo aquilo que a gente vai fazer, nós precisamos da Tua poderosa mão. Fala conosco nessa noite, nos dá sabedoria, graça, que o Teu Espírito Santo cumpra em mim o Teu querer, porque eu preparei a palavra, eu orei, mas o Senhor tem liberdade para alterar, para falar aquilo que o Senhor quer que seja falado nessa noite. Nós Te agradecemos e Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. O tema dessa mensagem é: por que devemos orar mais? Por que a gente deve orar mais? Cada um já tem a sua vida de oração, né? E não precisa você falar assim: eu oro 30 segundos, eu oro 1 hora, eu oro 2, eu oro 15. Mas o cristão, cada um de nós, e isso Deus fala comigo, com todos nós, por que devemos orar mais? Jeremias 33, capítulo 3, enquanto você está abrindo aí, Jeremias capítulo 33, versículo 3 diz assim: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então Deus está falando para orar, para falar com Ele. E aí quando a gente fala com Ele, Ele mostra aquilo que a gente não sabe, coisas grandes, coisas ocultas que a gente não tem noção. Ele vai revelar através da vontade dEle, através da oração, do nosso diálogo com Deus, né? Ele é nosso Pai, então a gente tem essa liberdade de falar com Ele em todo e qualquer lugar. E eu falo isso porque às vezes o meu filho me chama de madrugada, acorda às vezes e fala: papai, pode vir por favor? Aí não tem como o pai não ter um coração quebrantado e não ir, né? Às vezes você está um pouco cansado, mas vai. E Deus, Ele, toda vez que a gente clama, que a gente ora, que a gente fala com Ele, Ele também abre o coração, está pronto, disposto a ouvir e a responder às nossas orações. Então Ele é soberano, Ele não precisa, se a gente parar para pensar, né, não precisa, não é necessidade de orar, de pedir a Ele, de mostrar para Ele, de falar: Deus, faça isso, ou deixa de fazer aquilo, ou me ajuda nisso, ou abençoa meu amigo, tal pessoa. Deus, Ele é soberano, Ele pode fazer tudo, mas Ele tem prazer de ter esse diálogo conosco. Então é necessário o cristão ter uma vida diária de oração. E quando eu falo de oração, não é simplesmente você ficar 24 horas dentro de um quarto, mas é a nossa vida diária. A Bíblia diz: orai sem cessar. E Ele, quando a gente ora, a gente tem, além de ter essas respostas de Deus, Ele revela essas coisas grandes e ocultas que fala nesse versículo. A gente ora e Ele nos dá sabedoria, discernimento, Ele mostra como devemos proceder, como devemos agir. Então eu coloquei aqui alguns pontos. Hoje as pregações têm sido um pouco mais breves, né? Então eu coloquei 3 pontos aqui para a gente poder meditar nessa noite na palavra e entender por que a gente deve orar mais. O primeiro ponto: devemos orar porque a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue. Queria que você abrisse em Efésios capítulo 6, Gálatas, Efésios capítulo 6, o versículo 10 em diante. Amém? Efésios capítulo 6, versículo 10. Quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a vossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Dominadores deste mundo tenebroso, a gente vive nesse mundo, a Bíblia diz, né, não os peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Então a gente vive nesse mundo
e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então a nossa luta, a gente deve orar mais, porque a nossa luta não é contra as pessoas, não são as pessoas que nos fazem mal, não são as pessoas, por mais que tem gente que tem gente que um não gosta do outro às vezes, fala, não, aquela pessoa não vai com a minha cara, ou vice-versa, mas isso aí não é da pessoa. A Bíblia diz que a nossa luta é contra carne e sangue, e eu já tive muitas experiências nessa área, de orar e ver realmente que não era a pessoa, não era o jeito que a pessoa estava falando, mas era algo que estava por trás, que era realmente uma força do mal, tentando fazer com que as coisas saíssem do controle da vontade de Deus. E aqui fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Existe uma força, né, uma força espiritual do mal tentando vencer a força do bem, que nunca vai conseguir, porque a Bíblia diz que Jesus morreu e já venceu. Jesus morreu, ressuscitou, foi no inferno, pegou a chave da morte. Eu venci o mundo, Jesus falou. Então não tem como vencer mais. Mas o diabo tenta tirar a nossa paz, a nossa alegria, tenta tirar o tempo de comunhão com Deus, tenta tirar o tempo de louvor e adoração a Deus, tenta colocar situações para a gente perder a paz. Então a gente que conhece a palavra tem que estar a cada dia se fortalecendo, como diz aqui, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E aí se revestir dessa armadura de Deus, buscar, orar, ler, estar atento, para que essas situações que tentam roubar nossa paz não consigam, porque a gente vai estar fortalecido. E é muito engraçado porque eu estava conversando com um atleta, com o pai de um atleta ontem, o Eric, que é o pai do Rodrigo, que joga no Real Madrid, que jogava aqui no Santos. Estava conversando com ele ontem e ele falou que quando o Rodrigo chegou no Real Madrid, que foi contratado, no primeiro jogo, ele deixou o filho no estádio, e antes do jogo ele deu 7 voltas no estádio orando pela estreia do filho. Seria o primeiro jogo ali do filho no novo clube, e ele entendeu que a guerra não é contra homens, contra pessoas, mas tem o lado do trabalho, que a pessoa tem que fazer a sua parte, e ele deu as 7 voltas no estádio ali, orando, e no final do dia, isso foi à tarde, no final do dia, à noite teve o jogo, e o Rodrigo fez a estreia e, se não me engano, quando entrou no final do jogo, fez um gol e ele pôde se alegrar muito e ver a mão de Deus, ver que realmente a luta não é contra principados, potestades, não é contra pessoas, né? E aí a gente pode, eu vou falar isso porque às vezes alguns pensam, então é só eu orar 7 vezes no estádio ali, igual fizeram lá as muralhas de Jericó, né? Deu 7 voltas lá, tudo em silêncio, que Deus vai realizar e vai dar tudo certo na minha vida. A gente faz a nossa parte, Deus faz a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Às vezes a gente ora por coisas que não acontecem na nossa hora, no nosso tempo, mas a gente tem que crer que não há nada de mal que vai prevalecer contra as nossas vidas, porque a Bíblia diz, maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Então, quando tiver alguma situação que tenha tentado ou está tentando tirar a sua paz, lembre-se que a luta não é contra pessoas, não é contra o seu, de repente, adversário, ou às vezes até o casal, né, o marido ou a esposa. Existe algo tentando quebrar essa comunhão. O pastor João trabalha com casais aqui, ele sabe muito bem, com famílias, né, sabe muito bem do que eu estou falando, porque existe essa dificuldade em relação a isso da comunicação, e o homem tem que melhorar, a mulher tem que melhorar. O pastor João fala toda quarta-feira nos vídeos, né? Se você não assiste aí, o Em Família, toda quarta-feira no YouTube, tem um vídeo novo falando sobre família, e vai melhorar muito o nosso relacionamento, não só como família, mas também esse relacionamento com as pessoas, porque às vezes a gente acha que a pessoa está com o mal, não, é ele é ruim, ele não presta, ou ela, e não é. A luta não é contra a carne nem contra sangue. A gente tem que lutar contra essas potestades espirituais nas regiões celestiais. Então, primeiro ponto, porque devemos orar mais, porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. E aí eu coloquei aqui desse exemplo do Eric, né, que oração mais ação vem bênção. A bênção vai ser consequência, porque a gente vai orar, a gente vai vigiar, vai tomar atitudes, e aí vem a consequência que a Bíblia diz que as bênçãos alcançam, mas para a bênção alcançar a gente tem que fazer as coisas da maneira correta. Não adianta plantar um pé de manga e querer chupar laranja, vai dar ruim, né? Então vamos por partes. Depois o número 2, eu coloquei aqui, para entender hoje, na situação que estamos enfrentando, como devemos proceder. Por que devemos orar mais?
para a gente entender como proceder nessa situação que a gente está enfrentando hoje, que você está enfrentando hoje na sua casa, no seu trabalho, na sua profissão, na sua área. Então, orando mais, Deus vai te dar sabedoria de como você proceder naquilo que você está enfrentando nesse momento. De repente é o medo, de repente é a incerteza, de repente é a ansiedade, de repente é o pensamento de que não vai dar certo, e a Bíblia diz para a gente descansar nele, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, falando sobre isso, sobre entender essa situação que a gente está enfrentando, né, não só em relação à pandemia e tudo isso que a gente tem enfrentado no mundo, mas fala de algo muito, muito claro, que Deus quer que a gente peça sabedoria para Ele, para a gente proceder de acordo com a vontade dEle, não de acordo com a nossa vontade. E uma pessoa pediu essa sabedoria para Deus, que a gente vê no livro de 1 Reis, capítulo 3, se você tiver com a sua Bíblia em casa também, eu creio que você tem Bíblia em casa, né? Se você não tem, pode adquirir uma depois, mas tem também, pode baixar no celular. Se você de repente está entrando nessa live pela primeira vez e não sabe como ler a palavra, então você vai no aplicativo, baixa a Bíblia online e você vai ter uma Bíblia no seu celular e vai poder ler os textos quando a gente fala da palavra, né? Não simplesmente ficar ouvindo, mas acompanhar também, porque isso é importante. 1 Reis, capítulo 3, versículo 7 até o 10. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Então Salomão, ele não sabia como proceder. Ele estava enfrentando um momento difícil, o pai dele tinha acabado de morrer e ele precisava tomar uma atitude. Ele precisava cuidar do povo, daquele povo que Davi tinha conquistado tantas vitórias, né, e conquistado tantas coisas para o reino dele, e também cuidando das coisas de Deus que ele fazia paralelo. Só que aí Davi falece e Salomão precisa de sabedoria para proceder na situação que ele estava enfrentando. Deus, eu não sei como agir. E a Bíblia diz que Deus, no versículo 3 diz assim, que Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. E aí ele amava a Deus e continuava servindo a Deus, e a consequência é que Deus aparece para ele e fala: Salomão, o que você quer? Eu tenho visto que você está me buscando, você quer fazer a minha vontade, você está querendo tomar atitudes sábias para o momento que você está vivendo. E eu gostei, o versículo 10 diz: estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Salomão pediu sabedoria para proceder naquele momento, e Deus dá a sabedoria. Só que a Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos, pensamos ou imaginamos. E o versículo 11 diz: disse-lhe Deus: já que pediste essa coisa, e não pediste longevidade, nem riqueza, nem morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernir o que é justo, para discernir o que você vai fazer nesse momento que você está passando, então eu vou acrescentar segundo eis que faço segundo as tuas palavras, e dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que não me pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Despertou Salomão, e eis que era sonho, e veio a Jerusalém, e pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, e ofereceu holocaustos, e apresentou ofertas pacíficas, e deu um banquete a todos os seus oficiais. Então Salomão queria acertar, queria fazer a coisa certa, queria tomar decisões sábias no momento que ele estava passando. Ele viu que o pai dele tinha conquistado muitas coisas, e ele queria sabedoria para continuar fazendo aquilo que Deus chamou o pai dele para fazer. E aí ele fala: Deus, me dá sabedoria, eu preciso desse discernimento, eu preciso entender como o Senhor quer que eu possa proceder nessa situação. E Deus fala claro com ele, e a Bíblia diz, como a gente já leu no versículo 10, estas palavras agradaram
ao Senhor. Então, se você pedir sabedoria para Deus, para proceder na situação que você está passando, e quando eu falo situação é porque eu não sei como está a sua vida hoje. De repente você não tem sabedoria porque amanhã, porque você perdeu um trabalho, porque amanhã você tem que tomar uma atitude, porque amanhã você tem que fazer um pagamento, ou falar com uma pessoa, ou pedir perdão para uma pessoa, ou liberar perdão para uma pessoa, mas você não sabe como proceder. Então, se você pedir sabedoria para Deus, se eu pedir sabedoria para Deus, isso vai alegrar o coração dele, porque essa é a vontade dele, que a gente esteja mais próximo nesse diálogo, entendendo dia a dia o que ele quer para cada um de nós. Eu sei que tem muitas coisas. Eu brinco, uma vez a primeira vez que eu fui para a Espanha, eu não falava espanhol, eu falava bueno. Aqui no Brasil só falava bueno, né? E aí eu fui para a Espanha a primeira vez e era um acampamento de futebol para crianças. Então a gente dava os treinos de futebol de manhã, aí tinha o almoço, à tarde tinha classe de inglês para as crianças aprenderem, e à noite tinha culto. Tinha o devocional primeiro, depois do treino, depois do almoço, depois inglês e à noite culto. E eu ia falar de Jesus durante os treinos para as crianças, né? No meio do treinamento ali, procurava dar um testemunho ou falar alguma coisa com alguns. Mas as crianças viravam para mim e falavam assim: "Es que não te entiendo, não lo sei o que dices, que hablas". E eu falei: "Meu Deus, eu estou falando meu portunhol aqui, as crianças não estão entendendo nada". E eu fui pedir sabedoria para Deus para o momento que eu estava vivendo. Falei: "Deus, eu não sei como falar, eu não conheço essa língua, mas eu quero aprender, porque eu quero dar testemunho para essas crianças, para essas pessoas, porque eu sei que foi para isso que o Senhor me enviou a esta nação". E aí eu orei e procurei ler a Bíblia, procurei ouvir louvores em espanhol, lia jornal, os periódicos, né? Aquilo que eu procurava fazer para aprender, eu fiz a minha parte. E pouco tempo depois, com menos de um mês, eu estava viajando sozinho na Espanha, dando testemunho nas igrejas, falando de Jesus para as crianças, para adultos, para todas as pessoas. E vinha, às vezes, alguns irmãos, depois de algum culto, de alguma pregação, falava assim: "Quanto tempo você está no Brasil?" Eu falava 1 mês, 2 meses, dependendo do período. Ele fala: "Es que habla muy bien". Eu falei: "Não hablo nada, não hablava nada há poucos dias atrás". Só que quando a gente pede a sabedoria para o reino, como Salomão pediu, eu falei: "Deus, eu quero cuidar de ti, eu quero cuidar das tuas coisas, daquilo que alegra o teu coração". Então a gente pede para Deus e Ele cumpre, Ele realiza para que a vontade dEle seja feita, onde Ele nos coloca, na situação que Ele permite a gente passar, no momento que a gente possa estar passando. E aí você pode estar pensando, né? Então ora também para aprender inglês. Eu falei: "Isso aí eu fiz também, mas Deus não quis dar o inglês ainda não". O inglês ainda não está together comigo não, ainda tem que orar um pouco mais ou me aprimorar um pouco mais, porque algumas palavras a gente acaba aprendendo, a gente acaba ouvindo sempre, né? Então você acaba decorando a palavra, mas é uma outra língua. Mas eu louvo a Deus porque eu lembro dessa experiência de pedir sabedoria para falar da palavra, e Deus deu esse discernimento, essa sabedoria, e hoje a gente pode compartilhar a palavra de Deus também em outra língua. Então, eu sei que se você pedir, não sei se um idioma, não sei se, como falei anteriormente, não sei a sua necessidade, o que você precisa saber, pedir sabedoria para Deus. Mas como o início do texto, o título fala, por que a gente deve orar mais? Se é necessário mais sabedoria, então ore, peça a Deus, me dá mais sabedoria para proceder, para agir, para entrar, sair, para falar não, para falar sim, para que a tua vontade continue sendo feita nesse momento. E o número 3, não devemos orar para ter mais comunhão com Deus, devemos orar porque temos comunhão e queremos estar mais tempo com Ele. E aí a gente pode estar pensando, mas eu não vou orar para ter mais comunhão? Eu falei: não, é ao contrário, porque quanto mais a gente conhece Jesus, quanto mais a gente fala com Deus, mais a gente tem prazer de estar em comunhão com Ele. Então não é eu vou orar para ter mais comunhão, eu vou orar porque eu amo. Eu vou dobrar o meu joelho porque eu quero falar com Ele, Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele mudou a minha história. Então não é eu vou buscar para eu ter mais comunhão, para eu estar mais perto, porque o filho, ele não fala com o pai para ficar mais filho, para estar mais perto, né? Claro que o diálogo, a proximidade vai aumentando, só que quando a gente gosta, a gente quer estar presente, quer estar junto, quer conversar, quer abraçar, quer rir. Nesse período de pandemia, quantos amigos eu tenho e você tem que estão distantes, que a gente não pode se encontrar e se abraçar? Às vezes em alguns países e às vezes até algumas cidades a gente fala por telefone
e não pode ir lá visitar, porque às vezes a cidade está com muitos casos de Covid, está complicado você ficar saindo, viajando, pegando ônibus, avião, mas quantos não querem estar próximo? Quantos não querem ter esse momento de comunhão mais? Porque gosta, não é para aumentar, né? Porque já tem isso. E aí quando a gente vê, falando em João capítulo 1, que o verbo se fez carne e habitou entre nós, então Jesus se tornou essa carne, esse irmão mais velho nosso, né? E a gente tem essa comunhão com Deus através de Jesus, através do Espírito Santo que habita em nós. Então a gente deve orar mais, claro, para ter mais comunhão também, mas não simplesmente para ter comunhão, orar porque a gente depende, porque a gente precisa dele, porque a gente ama ele, porque a prioridade tem que ser ele sempre, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. As demais coisas vêm depois, como Deus fala de Jó: viste o meu servo Jó, homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. Eu falei, eu quero estar com ele. Então Jó tinha prazer de estar com Deus. E no capítulo 1 de Marcos, eu queria que você abrisse aí, Marcos capítulo 1, versículo 35. Marcos capítulo 1, versículo 35 diz assim: tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo demônios. O versículo 35 diz que Jesus se levantou alta madrugada e foi para um lugar deserto e orar. Jesus tinha comunhão de estar com o Pai, tinha prazer de estar com o Pai em comunhão, na oração, em todo o tempo. Então ele separava um momento para estar com Ele, e é isso que a gente deve pedir a Deus diariamente. Jesus, me ajuda, me dá sabedoria para ter esse tempo a sós contigo diariamente, para não deixar com que essas coisas desse mundo, e às vezes com que as provações, né, ou até as bênçãos, porque muita gente busca a Deus quando está na prova, no deserto, e aí depois começa a melhorar um pouquinho, já não ora mais, já não lê mais a palavra, já não quer mais a igreja, fala, não, está passando na internet, eu fico em casa mesmo, pego o link lá, me manda o link do culto, irmão. Falo, amém, glória a Deus que tem essa oportunidade, só que tem essa possibilidade, mas não deixe de perder a oportunidade de estar em comunhão com Ele, na casa do Pai, com os irmãos, como a Bíblia nos ensina e nos instrui a estar na presença dEle em todo o tempo. E Jesus, ele queria estar com Ele, ele queria estar com Deus. E o versículo depois, Simão vem falando assim, Simão fala: Jesus, está todo mundo te procurando, todo mundo está te buscando. E eu fiquei pensando, por que as pessoas buscam a Deus, né? Por que nós buscamos a Deus? Por que a gente ora? É para ter coisas, é para ter mais, é para pedir mais, é só pensando em algo para nós mesmos, ou às vezes até para a nossa família, e não está errado, a gente tem esse Deus que pode ter acesso a Ele para pedir também, mas é diferente quando a gente vai à presença dEle para estar em comunhão com Ele. E essas pessoas que estão aqui no versículo 37, encontraram com Jesus e disseram: todos te buscam. E aí, se você olhar os textos anteriores, está escrito no versículo 29, no mesmo capítulo de Marcos, capítulo 1, versículo 29. O título diz: a cura da sogra de Pedro. Então Jesus tinha curado a sogra de Pedro. Depois está escrito: muitas outras curas, porque a 32, à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos endemoniados, e toda a cidade estava reunida à porta. Então tinha muita gente buscando a Jesus, porque Ele ia curar, porque Ele ia expulsar demônio, porque Ele ia dar sabedoria, porque Ele ia fazer um monte de coisa. E hoje, quando eu li esse texto, eu fiquei pensando: será que eu estou buscando a Deus só pensando em bênçãos, em curas, em algo que eu não posso fazer, que, como falei, não está errado, mas a nossa prioridade tem que ser buscar a Deus para estar em comunhão com Ele, para estar mais perto dEle diariamente, porque essas coisas aqui serão acrescentadas. A Bíblia diz que os sinais seguirão aos que creem. Então, quanto mais a gente se aproxima de Jesus através da oração, mais esses sinais acontecem naturalmente nas nossas vidas e o nome dEle é glorificado. Então, esse número 3, esse ponto número 3 fala sobre isso, da questão de ter mais tempo com Deus, a sós com Deus.
Não simplesmente uma live, né? Uma semana ou duas. Fala, mas eu assisto a live toda semana. Eu estou ligado aí no pastor Natalino. Até alguns me cobraram no final de semana. Pô, Wagner, você não falou meu nome na live do pastor Natalino. Falei, irmão, se você tivesse sentado na minha frente na hora que o pastor está falando lá, o tanto de nome que passa na frente ali, foi, mas eu apertei várias vezes. Eu falei, mas eu sei, mas existe uma conexão que o pastor liga o celular dele e passa primeiro os nomes para ele. E aí depois vem para mim. Só que quando chega no meu ou no da tia, quando a tia está fazendo, né? Que eu fiz essa semana, esses 2, 3 dias aí, e o pastor João até fez um dia também. Eu não vou contar não, pastor. E aí a gente anota os nomes, só que tem uma lista. E aí a pessoa fala, mas não deu. Falei, ó, quando o pastor fala para a tia, chega, a tia continua. Quando ele fala para mim, eu tenho que parar. Eu não posso falar, não, pastor, você vai falar. Então, se o seu nome aparecer algum dia que eu estiver lá fazendo com o pastor, eu vou falar. Senão, não é que eu sou ruim, que eu não quero falar o seu nome. Mas o que eu quero dizer com isso é que a gente não deve buscar Deus simplesmente nas lives, né? Mas ter essa presença constante na presença de Deus. Ter esse momento constante na presença de Deus. Em casa, no trabalho, na rua, na igreja, na live, em todo o tempo. Porque Ele tem privilégio, nós temos o privilégio de ter o Filho de Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho dele para morrer no nosso lugar. Então a gente tem o privilégio de ter essa presença de Deus, de buscá-lo em todo e qualquer lugar, de ver Jesus sendo o Filho de Deus, buscando Ele de madrugada, levantava para buscar a Deus, e aí de repente você fala, mas eu não oro muito de madrugada, e você ora, a gente vai melhorando a cada dia, porque o Espírito Santo Ele fala conosco, e quando Deus me fala sobre isso, por que devemos orar mais, é para a gente fazer trazer à tona essas coisas, né? O que a gente tem acontecido, o que tem vivido nas nossas vidas nessa atualidade e o que a gente deve fazer. Então, são 3 pontos, são apenas 3 pontos, não quero dizer que o primeiro, o segundo ou o terceiro não é ordem, a ordem dos fatores aqui não vão alterar nada, o que a gente tem que estar é na presença dele em todo o tempo. Orar mais, buscar mais, falar mais de Jesus, compartilhar esse amor dele para muitos outros, porque o nome dele vai ser glorificado em nós e através de nós. E como falei, orar não para ter comunhão, mas porque a gente o ama, porque ele nos amou primeiro. Amém? Eu quero orar nesse momento, quero que você coloque diante de Deus a sua vida. Se você não tem tido um tempo de oração com Deus, e eu não quero estipular um tempo de oração para você, né? Ora 5 minutos, ora 10, ora 1 hora, cada um sabe o que precisa fazer e o que precisa melhorar em cada área da vida. Mas se você precisa de sabedoria para esse momento, para orar mais, eu quero pedir que você feche seus olhos nesse momento e repita uma oração comigo, dizendo assim, Senhor Jesus, eu preciso e eu quero estar mais na Tua presença, não por aquilo que o Senhor pode me dar, não por aquilo que o Senhor vai fazer, mas por aquilo que Tu és na minha vida. Eu Te amo, eu dependo de Ti, me ajuda a abrir mão das coisas do mundo para priorizar a Tua vontade no meu dia. Eu Te agradeço e Te louvo em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Depois, se você quiser, compartilhe essa palavra com algum amigo aí. E antes de finalizar, eu quero só fazer uma oração, porque para a gente ter esse momento de comunhão, de falar com Deus, como falei no início, desse diálogo, de conversar com Deus, é necessário primeiro tomar uma atitude. E a primeira atitude é entregar a vida nas mãos de Deus. É reconhecer que depende dEle, é abrir o coração para Ele e falar assim, Jesus, eu entendi que o Senhor morreu por mim, que o Senhor quer me dar essa sabedoria, quer me dar paz, quer me dar discernimento, quer suprir as necessidades, quer curar os meus familiares, mas em primeiro lugar o que Ele está preocupado é com o nosso coração. Então, se você quer nesse momento entregar a sua vida nas mãos de Deus, eu quero que você repita uma oração comigo nesse momento, dizendo, Senhor Jesus, eu entendi que o Senhor morreu por mim. Eu Te peço perdão dos meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida e me ajuda a viver diariamente no centro da Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo de Deus complete a boa obra na sua vida. E se você fez essa oração nesse momento, escreve aí, eu orei. Escreve aí nos comentários aí no Facebook, no YouTube, onde você estiver assistindo.
escreve eu orei. E se você está assistindo essa pregação depois, já não é mais terça-feira, de repente é um outro dia, você pode escrever também, porque existem pessoas, irmãos da liderança, nós estamos sempre ligados na internet, né, no que se diz respeito à igreja, para a gente poder ver quem aceitou Jesus, quem está precisando de oração. A gente ora diariamente, de segunda a sexta, nas lives do pastor Natalino no Facebook, pelos pedidos de oração, e a gente quer colocar o seu nome também. Então, se você orou, escreve eu orei, e Deus vai cumprir a vontade dele na sua vida. Amém?